E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a nova parceria do Internacional na área médica. Um hospital de Doha, no Catar, que já tratou do Neymar, que tem parceria com o PSG, com o Tottenham e agora firmou uma parceria com o Internacional. Calma que no vídeo de hoje eu vou te explicar o que vai acontecer nessa parceria. Além disso, também eu quero te trazer mais informações também sobre o Internacional para esse confronto próximo domingo contra a equipe do Flamengo às 11 horas da manhã. E quero te falar o que o técnico Mano Menezes está pensando para esse jogo. Quero te falar também aqui sobre Vitão e o seu futuro. E também nesse momento falar sobre Igor Gomes, um dos jogadores que é uma grata surpresa nesse começo de Libertadores. O Igor Gomes, que desde que assumiu a lateral direita depois da lesão do Fabrício Bustos, principalmente no jogo contra o Fortaleza e agora no jogo contra a equipe do Metropolitanos, nos dois jogos o Igor Gomes fez partidas interessantíssimas, inclusive lembrando o próprio Vitão. No vídeo de hoje eu quero explicar como que o Mano pode cada vez mais utilizar esse zagueiro que vem sendo destaque nesse começo de temporada. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados e coloradas, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, aqui desta quinta-feira, pré-feriado. O Internacional que joga no próximo domingo às 11 horas da manhã contra a equipe do Flamengo. O Flamengo que jogou no dia de ontem no estádio de Maracanã contra a equipe do Nublense. Tá? O Flamengo vem num momento conturbado de troca de treinador. Jorge Sampaoli é o novo treinador. O Inter, que quando enfrentou o Sampaoli, a última vez que o Inter enfrentou foi numa vitória de 1-0, ainda em 2020, quando o Eduardo Cudê era o treinador e o Inter venceu por 1-0 com gol de Thiago Galhardo, o Atlético Mineiro. Inclusive naquele momento se consagrou naquele momento líder do Campeonato Brasileiro. Mas a partir de agora o Inter vive um outro momento, tem um ponto nesse atual Campeonato Brasileiro, está na 9ª colocação e caso vença o Flamengo pode ir a 4 pontos e já começar, né, a ficar numa posição ali um pouco mais interessante. Óbvio que essas primeiras rodadas ainda é muito cedo para a gente conversar sobre título, mas essa vitória contra o Flamengo seria muito importante. O time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo deve ser muito parecido do que venceu o Metropolitanos. A tendência, inclusive, é que a gente possa repetir uma escalação com o Wanderson ao lado de Pedro Henrique, mas a dúvida é que a gente pode ter uma mudança no meio-campo, principalmente entre Johnny e Gabriel Baralhas. Os dois jogadores correm riscos de um deles deixarem a equipe titular, principalmente por causa da entrada do Gustavo Campanharo, que entrou no segundo tempo contra o Metropolitanos e mudou o meio-campo do Inter naquele momento. A entrada do Campanharo fez com que o Inter dominasse ainda mais o meio-campo, principalmente com uma saída de bola um pouco mais refinada e ainda assim uma qualidade muito boa no quesito de marcação. Então não descartem, por exemplo, uma dupla de volantes, e vai ser uma dupla de volantes, com a possibilidade de Gustavo Campanharo e Carlos de Pena. Ou além disso, o próprio Gustavo Campanharo e Johnny, caso o Mano queira ser um pouquinho mais defensivo, principalmente pensando que o Flamengo vai ir para atacar o Internacional, não vai ir para se defender. E além disso, como o Inter vai contar com o Wanderson e Pedro Henrique, dois jogadores que são muito bons ofensivamente, mas defensivamente nem tantos, né? Daqui a pouco povoar o meio-campo com dois volantes até que não é de todo ruim. A tendência também é que o Igor Gomes seja mantido no lateral direito, fez uma grande atuação contra o Metropolitanos. A dupla de zaga também deve ser mantida, com o Vitão ao lado do Gabriel Mercado. No lateral esquerdo ter o René, que hoje é um dos principais jogadores do Internacional, por incrível que pareça. No gol também devemos ter a manutenção do Keylor, o Patrick deve ser meio armador. No quesito centroavante, a gente pode sim haver uma mudança, devido às críticas que vem acontecendo ao Luiz Adriano. O fato de ele ter sido muito vaiado no jogo do estádio Beira-Rio, principalmente na vitória contra o Metropolitanos, inclusive quando ele foi substituído no lugar do alemão, ele foi muito vaiado. Existe uma boa tendência do Mano Menezes tirar o Luiz Adriano e colocar, por exemplo, o próprio Alexandre Alemão,
que foi destaque e herói da vitória colorada contra o Metropolitanos, que fez o Inter desembolsar $300 mil. O alemão, nesse momento, né, é o principal cotado para assumir esse time na titular e para ser, né, o camisa 9 desse jogo. Então a gente está prospectando um ataque com Pedro Henrique, Alexandre Lemão e Wanderson. Pelo menos essa é a tendência de momento, tá bom? Além disso, quanto a novidades entre os relacionados, vamos ter Rômulo e Gabriel Barros como as duas novidades que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo. Além disso, Maurício, também já recuperado a sua lesão no quadril, deve ser novamente relacionado e deve ganhar mais minutos em relação ao jogo contra o Metropolitanos, onde ele acabou não entrando na segunda etapa, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre o Igor Gomes, jogador que chegou na metade da temporada passada, vindo do Barcelona B, tinha jogado um jogo com um profissional no Barcelona, especificamente como lateral direito, inclusive, diga-se de passagem, e é um jogador que é uma grata surpresa do Internacional dessa temporada, é um jogador que lembra muito o Vitão, tem uma qualidade técnica enorme, é um jogador que sabe sim o que faz com a bola no pé, não é aquele zagueiro brucutu, sabe ser também esse zagueiro, até principalmente por causa da sua imposição física, por causa da sua altura, mas ainda assim ele sabe sair jogando e sabe sair jogando muito bem. O Igor Gomes é um belo zagueiro e é realmente um dos principais reforços que o Inter fez, entre esses que fez de jogadores que vieram gratuitos, né? Aqueles jogadores ali que basicamente a gente não esperava muita coisa, deu certo, como foi o caso do Alemão, como foi o caso do Pedro Henrique, e agora como é o caso do Igor Gomes, que realmente a gente já vê que tem ali valências técnicas muito importantes. Mas eu quero falar sobre o sósia dele, o Vitão. O Vitão, que é hoje também um dos principais zagueiros do Internacional, para mim o principal zagueiro do Colorado, mas que ainda vive um momento incerto. A gente está hoje aqui no dia 20 de abril e o contrato do Vitão basicamente se encerra daqui 2 meses e 10 dias. O contrato de empréstimo dele junto ao Shakhtar Donetsk encerra daqui 2 meses e 10 dias. E a gente não sabe ainda como que será o Vitão, se ele ficará no Internacional, se ele não permanecerá no Internacional, a gente ainda não sabe nada sobre isso, né? O contrato do Vitão com o Internacional termina no dia 1º de julho e até o momento o Internacional ainda não conseguiu adquirir o jogador de maneira definitiva. E com isso, basicamente, o Internacional ainda segue nesse percalço no caminho, né, de ainda não conseguir saber realmente se o Vitão vai ficar no Inter, se o Vitão vai sair do Internacional. A gente sabe que o Inter, por exemplo, tem conversas com o Bruno Mendes, né, zagueiro do Corinthians, que tem contrato terminando no final da temporada, pode estar um pré-contrato a partir de julho, inclusive o empresário de jogador está aqui em Porto Alegre. A gente sabe que isso pode acontecer, mas ainda assim a gente gostaria também que o Vitão permanecesse no Internacional, principalmente porque no final da temporada, Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, 2 jogadores que já têm idade avançada dentro do Internacional, podem deixar a equipe, né, em função da sua idade. Então, basicamente, nesse momento, a gente tem que ver como é que o Internacional vai se adequar. E se realmente o Inter vai ter ali, daqui a pouco, o Vitão saindo na metade da temporada, voltando para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ou se o Inter vai conseguir comprar o jogador de maneira definitiva. Algo que nesse momento vem sendo complicado, o Inter vem tendo ainda conversas com o Shakhtar, mas essas conversas ainda vêm estando de maneira extremamente difícil, tá bom? Acho que o Vitão, caso saísse do Internacional, seria uma perda enorme para o Colorado, principalmente pensando no quesito defensivo, mas ainda assim acho uma importante peça que o Inter pode ainda ter a manutenção e seria uma grande contratação para a temporada caso o Inter comprasse o atleta, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal e ativa aqui também o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações aqui junto ao Internacional. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!